Oh Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome para todo sempre. Amados, a paz do Senhor, amém? Mais uma vez, a paz do Senhor, amém? Louvado seja o Senhor por esta noite que nos tem concedido de poder estar aqui, irmãos, para adorar o nome do Senhor, juntamente com esta igreja, juntamente com o grupo de varões Manaim. Já quero parabenizar o grupo de varões, maravilhoso trabalho, irmãos. Deus continue abençoando, irmão Joaquim, e todos os irmãos aí. Nosso irmão Nilson, companheiro de batalha já há um bom tempo, louvado seja Deus, que foi o canal, pelo qual nós viemos aqui uma vez, já faz algum tempo, e hoje voltamos para a segunda vontade do Senhor. Quero agradecer também ao pastor da igreja, pastor Paulo. Deus abençoe, pastor, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Também, irmãos, eu estou feliz porque nesta noite eu vim com um grupo de varões e também estou com o meu pastor aqui, pastor Alessandro, que se mostra mais do que um pastor em nossas vidas, tem sido um verdadeiro amigo e nós ficamos felizes da presença dele, o que aumenta a responsabilidade, irmãos. Mas é muito bom saber que quem governa é o Espírito Santo. Então, se estamos nas mãos dele, estamos à vontade, a casa do Pai. E já quero de antemão dizer algo aos irmãos. Ainda a Dilma não proibiu dar glória a Deus. Ainda não paga imposto glorificar o nome do Senhor. Então, esta noite, há liberdade do Espírito nesta casa. Vocês estão livres. Não se sintam impedidos. Quando eu orava ao Senhor, eu falei: Senhor, eu vou lá não para atrapalhar a tua ação, mas para contribuir. Então, que o teu Espírito faça segundo a tua vontade. Então, irmãos, fiquem à vontade e adorem o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Também estou vendo meu amigo, irmão Mel, companheiro de trabalho. Também disse que veio mesmo. E é muito bom vê-lo com a família. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, só quem trouxe a palavra de Deus, o livro, abram no livro dos Salmos, capítulo de número 3. Salmo de número 3. A gente fica empolgado, irmãos. Então acaba Salmos de número 3, versículo 8. Depois você vai abrir no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15. Aleluia. Todos acharam, irmãos? Amém? Salmos número 3, verso 8. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Segundo livro de Samuel, capítulo 15. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13. Todos acharam? Amém? Escrito está: então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Amém? Amém. Irmãos, nessa festividade do grupo Manaim, o Senhor deu aos irmãos este texto no livro dos Salmos. Muito interessante este salmo. E quando eu buscava o Senhor, eu fiquei um pouco preocupado a respeito deste tema. Eu entendo, irmãos, nenhum pregador ele deve se sentir preso ou aprisionado a um tema, mas eu entendo, irmãos, que os irmãos oraram
Eu entendo que os irmãos buscaram a Deus. Eu entendo que houve um propósito além do propósito humano, um propósito divino, um propósito cuja fonte não foi apenas o entendimento dos homens, mas foi a vontade soberana e imutável de Deus. E os irmãos buscando a Deus, eu entendo que há um propósito nisso. E quando eu li este salmo, não é um salmo comum. Não é como recitar o Salmo 23, talvez o salmo mais conhecido da história, também de Davi. O salmo de número 3, ele não é um salmo como outros salmos, como o Salmo 91, por exemplo. Ele não é um salmo como outros, como aquele dos quais eles lamentavam por estarem cativos na Babilônia. Não. O salmo de número 3 é um salmo construído de uma situação absolutamente negativa. Isso é o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, irmãos, é o inário de Israel. O livro dos Salmos se expressa todo o sentimento da alma, todo o âmago do homem é expresso no livro dos Salmos. O livro dos Salmos, originalmente, ele era dividido em 5 livros. E os sábios diziam o seguinte, que à medida que os salmos foram separados em 5 livros, eles entravam em paralelismo com a Torá Sagrada. Porque se você encontrar um judeu e perguntar para o judeu a grande escritura, eles vão olhar para você e vão dizer assim: a Torá, os profetas. A Torá para o judeu é o grande livro. E o livro dos Salmos, dividido em 5 livros da forma original, era colocado em paralelo com a Torá. Por que eles tinham esse pensamento? Eles tinham esse pensamento porque a Torá apontava direção aos homens. O livro dos profetas mostra Deus falando aos homens. Mas o livro dos Salmos é a única oportunidade onde o homem fala a Deus, onde o homem abre o seu coração a Deus, onde o homem resolve falar tudo aquilo que está intrigando a sua alma. Isso é o livro dos Salmos. O livro dos Salmos não é tratado como a harpa é tratada, porque em muitos cultos nem se liga mais para a harpa cristã, ou seja qual for a denominação que tem o seu inário. Os Salmos não é assim. Os Salmos para aquele povo é o grande inário, aonde eles realmente expressam os seus sentimentos, o que permeia o seu coração. Dentro dos Salmos você pode encontrar, e é de forma muito fácil, experiências passadas. No livro dos Salmos você também encontra profecias. No livro dos Salmos você encontra sentimento. E logo nós entendemos que o tema central do livro de Salmos é adoração. Adoração é o tema central do livro de Salmos. Quando o escritor ia escrever um salmo, e apesar da lembrança não ser tão positiva, fomos perseguidos, ó minha alma, porque se angustia dentro de mim. Pode ser a situação mais negativa, mas nunca um salmo termina de forma negativa. O salmo pode até começar com lágrimas, mas termina com palavras de esperança, porque todo salmista tinha em si um sentimento de esperança. Do Senhor vem a vitória, do Senhor vem a salvação. Aleluia! Isso é o livro de Salmos. Agora esse salmo aqui, irmão, ele tem algo especial. Acredita-se que tanto 3 como 4 foram escritos pela mesma razão. Davi foge de Absalão. Quem é que consegue cantar em fuga? Eu convido a qualquer um dos senhores a um momento de fuga, a um momento de tribulação, a um momento de perseguição, a compor um hino. Eu convido os senhores, a qualquer um de vós, principalmente os levitas que estão presentes na casa, que compõem um hino justamente debaixo de lágrimas, mas são debaixo delas que Deus consegue arrancar o melhor que tem dentro de nós. Aleluia! É dentro, debaixo das lágrimas, que Deus consegue extrair o melhor de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, partindo desse princípio, eu preciso entender o que Deus quer conosco aqui essa noite. Ele não quer só com vocês, Manaim. Vocês foram o gatilho. Deus tem uma palavra poderosa para cada um de nós. Para cada um de nós. Para cada um de nós. Se você crê nisso, aproveita que você tem duas mãos. Levanta pelo menos a direita. E diz alguma coisa para aquele
quando isso acontece? Primeiro eu preciso entender, Davi. Eu preciso dizer aos irmãos o que faz de Davi alguém tão especial. Davi, ele é só o maior salmista de todos os tempos. As pessoas costumam dizer que todos os salmos foram compostos por ele, por engano. Não foram todos os salmos, mas Davi é o maior compositor, o maior salmista de todos os tempos e de toda a história bíblica. Davi compôs pelo menos 73 salmos. Num livro composto por 150, ele compôs 73. Ainda outros 3 são atribuídos a ele. Mas Davi é o grande salmista. Agora, Davi, ele não foi a nenhuma universidade para se formar salmista. Davi não foi a nenhuma faculdade para se formar salmista. Davi, ele já desde a sua juventude tinha os salmos, tinha o desejo de adorar dentro de si. Qualquer pessoa que você perguntar, está autorizado, sai para as ruas e pergunta o que te traz à memória Davi. Qualquer um vai se lembrar dele derrubando Golias. Vitória. Todo mundo pensa em Davi como um grande vitorioso. É bem verdade, Davi foi um grande vitorioso, irmãos. Só que antes de Davi ser vitorioso, ele precisou primeiro ser pastor de ovelha. Só que ainda antes dele ser pastor de ovelha, ele já tinha uma coisa, ele já era adorador. Glória a Deus! Ninguém vira rei para adorar, primeiro adora para ser rei. Ninguém trilha degraus para começar a adorar ao Senhor. Primeiro se adora e depois Deus faz assentar entre os príncipes. Tem pessoas que falam, não, assim que o pastor me separar para auxiliar de escala, eu vou começar a glorificar no culto. Não está perdendo tempo. Começa a glorificar hoje e Deus começa a trabalhar com você amanhã. Eu só vou glorificar quando eu receber a minha cura. Começa a glorificar hoje, porque Deus com certeza tem cura, tem bênção e tem... estrategista militar. Não, também, vamos regredir um pouco. Vamos perguntar ao Davi, pastor de ovelha, antes de pastor, Davi, o adorador. Adoração é a base da vitória. Adoração não se restringe ao momento do culto. Adoração é um estilo de vida. Adoração é uma decisão. Uma vez descoberto que existe um Deus soberano, um Deus que se assenta no trono de glória, como foi falado hoje, um Deus que tem olhos como chama de fogo, um Deus que onde anda todos veem seus pés como de latão reluzente, um Deus que tem na sua cintura um cinto de ouro, um Deus que tem a eternidade sobre si, cabelos brancos como a lã branca, mas um Deus que tem olhos como chama de fogo e se assenta no trono de glória. Uma vez descoberto um Deus como esse, eu tenho que decidir, independente do que ele fizer, ele merece a minha adoração. Adoração é somente adoração é quando eu vou dormir, é o que Davi diz. Adoração é somente quando eu recebo uma vitória. Adoração é apesar das perseguições. Adoração não é somente quando as pessoas ovacionam e lançam o nosso nome. Adoração também é no anonimato com as ovelhas. Adoração também é no anonimato com as ovelhas. Aleluia! Enquanto estamos lá no pasto, ninguém nos conhece, ninguém sabe quem a gente é. Deus está chamando Samuel. Samuel, eu já achei um. Oh, não é aquele que tem a armadura de Saul. Não é Eliabe, o grandão fortão da academia, não. É aquele que adora. Quem veio para adoração hoje? Eu não sei o que é que você está passando. Eu estou te dando uma oportunidade. Talvez na empresa diante da máquina, irmão Elton, não dá para dar glória e falar língua, né? Talvez diante de outras pessoas, mas nesta noite este lugar tem que ser tomado pela adoração. Deus de Israel, Deus de Davi. Vocês estão felizes com Davi? Mas a história dele está só começando. Davi, o grande adorador, antes de ser rei, antes de ser estrategista militar, adorador, agora ele vai pastorear as ovelhas do seu pai, ele vai ser servo, vai se submeter
ser esquecido na hora da chamada. Na hora da chamada para a refeição, ninguém lembrava de Davi. Ah, mas independente da visita, podia ser Samuel na hora da visita, ninguém se lembrava de Davi. Podia chegar qualquer um na casa, ninguém se lembrava de Davi. Mas tinha alguém que via Davi. Deus Todo-Poderoso estava vendo Davi. Deus disse: achei a Davi, meu servo. Era desde o começo. Davi está na malhada, Davi está no pasto. E ele já consegue enfrentar batalhas, mas só descobre no futuro. Mas é sabido que ele já havia enfrentado ursos e leões. Às vezes no anonimato, primeiro, antes de matar gigantes, irmão, precisamos aprender a matar leão, precisamos aprender a matar urso. E tem mais, ninguém fica sabendo, mas saberão na hora certa. Davi está lá no oculto, só que é adorador, está buscando a Deus, está lá com a sua harpa, com a sua lira, buscando a Deus, adorando, tangindo a sua harpa. Enquanto isso, Deus está olhando. Acredita-se que boa parte dos seus salmos foram feitos nesse período onde ele não era conhecido. Ninguém procurava Davi para gravar um CD. Ninguém falava: Davi, vou te levar no culto, vai ter um mistério profundo lá em Ramá ou lá em Gileade, vou te levar para cantar. Não, mas não tem problema não. Na hora que Saul está endemoniado, não é os cantores de CD que são chamados, é Davi. Conforme canta, conforme adora, os demônios de Saul saíram. O adorador, e ele agora é visto. Deus chama, ordena que Samuel desça a casa de Jessé. 1 Samuel capítulo 16. Então ele manda e diz a Samuel: eu tenho provido da família de Jessé o belemita um para reinar sobre o meu povo Israel. Desce, enche o teu vaso e vem. E conforme Samuel desce, Deus então vai separar Davi. A chave da vida de Davi está no verso de número 11, onde a Bíblia diz que depois de passarem os sete primeiros filhos de Jessé, então ele manda chamar Davi. Acabaram-se os jovens, acabaram-se os mancebos. A Bíblia diz então que ele fala: não, ainda tem o menor, o mais moço, ele não tem nem nome. Na hora da chamada esquecem até o nome dele. Todo mundo tem nome. Eliabe tem nome, Aminadab tem nome, Simeia tem nome, Osênio tem nome, todos eles têm nome. Mas o menor, que ninguém sabe nem o nome. Irmãos, talvez o ministério não saiba o seu nome, a conversão não conhece o seu nome. Mas eu sei de um que não confunde a oração. Eu sei de um que consegue ouvir a toda a terra e discernir um a um. Eu conheço um que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Eu conheço um que sabe quantas células tem no seu corpo. Foi ele que colocou uma alma. Eu sei de um que os homens não sabem quem você é, mas ele sabe as suas dores, ele sabe as suas dificuldades, ele sabe as suas necessidades, ele conhece os teus anseios, ele sabe das tuas alegrias, ele sabe das suas tristezas e te conhece pelo nome. E mais do que isso, ele não só te conhece pelo nome, mas te apresenta aos anjos. Ele disse: aquele eu conheço, aquele eu sei quem é, aquele é meu servo, ninguém dá nada para ele, mas eu dou. Por quê? Porque olha como ele me adora, olha como ele me adora. Assim, Davi, assim somos nós, desconhecidos dos homens, mas damos lá de boa, conhecidos de Deus. Aleluia. Então o versículo 11 é a chave da vida de Davi, santos. A Bíblia diz que então chegou Davi, se assentou. Deus disse: é esse. Então Jessé, diz a Bíblia, e ungiu Davi rei de Israel. E aí vem o segredo da vida de Davi. A Bíblia diz: e o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi desde aquele dia. Irmãos, a nossa vida não é marcada pelos canudos diplomáticos que temos. A nossa vida não é marcada pelo saldo da nossa conta bancária. A nossa vida tem que ser marcada à medida que permitimos que o Espírito de Deus se aposta das nossas vidas. E Ele quer fazer coisas grandes, quer fazer coisas grandes. Espírito Santo, começa a poderar nas nossas vidas esta noite. Poderar nas nossas vidas esta noite. Deixa até o fim, Senhor.
Davi vai matar Golias. E o maior inimigo aparente de Davi vai ser aquele que vai ser a válvula de maior sucesso de Davi. Tem gente que tem tanto medo de Golias e mal sabe que assim que Golias cair, será a válvula de sucesso na vida dele. Ninguém sabia, nem o pai de Davi sabia o nome dele. Mas depois que Golias cai, até o povo canta: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Ninguém pai sabe, Davi não sabe o nome dele. Mas o dia que derrubar o gigante, sabe o que acontece, obreiro? As multidões saberão o nome dele. Aí ele vai trabalhar na casa do rei. Vai ser o estrategista de guerra. Agora ele foi promovido de pastor a estrategista. Vai morar com o rei, na tenda do rei. Ele não tinha palácio, tinha tenda. Saul. Ele vai habitar na tenda, ele vai assistir ao rei, a presença do rei. Deus usa Davi poderosamente. A forma como Davi foi usado causa ciúme a Saul, de forma que Saul persegue Davi. Grave isso, irmão. Saul persegue Davi, mas o perseguir a Davi por parte de Saul nunca abalou Davi. Isso tem tudo a ver com Salmo 3. Calma. Nunca abalou Davi. E à medida que o tempo vai passando, Davi foge. Davi tem que ir até na casa dos inimigos filisteus. Estando na casa dos inimigos filisteus, ele até dá uma de louco, espuma pelo canto da boca, pastor, para ver se não morre. Mas é um trabalhar de Deus. Deus começa a trabalhar na vida de Davi de formas estranhas. Assim também não é na nossa vida. Às vezes a gente pensa que o melhor é no lugar que a gente quer, e Deus nos lança no lugar que a gente menos espera, no lugar que a gente menos quer. Talvez é debaixo da barba do rei de Gade que Deus tem, mas é lá que Deus tem um projeto para as nossas vidas. E Davi vai atendendo a chamada, atendendo os projetos, até que então morre Saul, morre Jonatas, e depois de Isbosete, Davi assume o trono em Jerusalém. Assume o trono e conquista Jerusalém. Então constrói a sua casa, o seu palácio em Jerusalém. Estou correndo porque estou acelerando a vida de Davi hoje. Quando eu chegar no céu e falar: Davi, um dia precisa da sua vida acelerar, ele perdoa. O que acontece, irmãos? Ele vai construir uma família. Ele vai ter o seu primeiro filho, chamado Amnon. O segundo filho. Quando chega ao terceiro filho, ele tinha um projeto para aquele filho. Ele deu o nome para o seu terceiro filho, Avshalom. Avshalom no original hebraico significa pai da paz. Ele disse: esse filho, porque eu sou um guerreiro, ele pensou, irmão Joaquim, eu sou um guerreiro, eu vivo em guerras, mas um dia eu vou conseguir paz aí no Xalá. Um dia eu vou conseguir paz ao meu povo Israel e paz ao meu coração. E ele, quando tem Avshalom, que é Absalão, ele fala: este é pai da paz. E à medida que o tempo passa, ele conquista Jerusalém, se torna a sede do governo, a sede da adoração. E quando ele implanta, Absalão vai crescer. Absalão se tornou um dos homens mais lindos de Israel. A Bíblia dá testemunho que Absalão só cortava os cabelos uma vez por ano. A sua beleza, quando se sentava à mesa, era celebrada. Tão belo ele era. O autor sagrado chega a dizer que não era possível encontrar defeito físico, defeito algum em Absalão. Imagina um pai sentado à mesa, alguém que já enfrentou Saul, alguém que já teve que fugir, ficar debaixo da tutela de filisteus, alguém que teve que conhecer bem o que era as cavernas da vida, teve que descobrir da forma difícil o que era viver em fuga, o que era viver em guerra. Agora ansiava por paz. Ele vê a sua mesa bonita, os seus vários filhos, e eu imagino quando ele olha para um, para A, para B, mas quando ele olha para Absalão, apenas a menção de falar o nome de Absalão diz o anseio da sua alma: eu quero ter paz, eu sei que um dia eu vou ter paz. Aí o que é que acontece? Esse Absalão cresce, esse Absalão acaba por cometer um assassinato. Amnon, o seu meio-irmão, violenta, estupra a sua irmã Tamar. E quando Davi acaba por não tomar uma atitude direta, Absalão resolve julgar com as suas próprias mãos. Diz a Bíblia que 2 anos depois do feito, Absalão mata Amnon. Então ele vai a Davi, o deserda, o envia para longe. Mas pai é pai. Pai não é como um estranho, pai não é como
patrão, pai não é como gerente, pai ama, pai fica preocupado. Quem sabe Davi tinha que mostrar a sua autoridade. Quem sabe Davi tinha que mostrar que ele era rei e para ser respeitado, a autoridade começa dentro de casa. Mas ele, em vez de tomar uma atitude mais drástica, ele apenas deserda Absalão. Aí Joabe e Absalão, num grande engendramento, resolve que Absalão deve voltar. Davi o recebe de volta. Quando Absalão volta, a primeira coisa que o pai da paz resolve fazer é não trazer paz ao rei Davi. O que vai acontecer, irmãos? Ele começa a projetar, a tramar contra o reino do seu pai. Absalão já almejava o trono do seu pai. Absalão já queria tirar Davi de cena. A Bíblia diz que ele primeiro vai às praças, vai às esquinas, vai às portas das cidades, e antes que alguém chegasse ao rei para receber conselho, Absalão entra em cena, começa a dar conselho e falar mal do seu pai. Meu pai não teve tempo para você, deixa que eu te dou conselho. As pessoas começam a ficar fascinadas por Absalão. A Bíblia diz o seguinte, que Absalão furta o coração das pessoas, furta, rouba, toma de assalto o coração das pessoas. À medida que eles vão se vendo assaltados, eles começam a ficar fragilizados, e fragilizados acaba ficando à mercê de Absalão. A Bíblia diz que então um dia Absalão acordou cedo, foi até seu pai Davi e disse: pai Davi, sabe quando eu estive passeando lá por Jesus, na casa do meu avô, da parte da minha mãe, eu também fiz uma promessa a Deus de que iria a Hebron, e o senhor me deixa ir a Hebron? Aí a Bíblia diz que Davi fala: vai filho, pode ir a Hebron. Então ele pega e sai de Jerusalém. Mas ele não sai para pagar promessa, coisa nenhuma. Ele não sai para cumprir voto, coisa nenhuma. Ele começa a fazer a sua propaganda política. Ele começa a disseminar a discórdia em Israel. Ele já havia assaltado o coração das pessoas. Agora, Absalão começa a dominar as pessoas e bradar que ele tinha que ser o rei. À medida que ele vai fazendo isso, ele consegue o nome. As pessoas começam a dizer: Absalão, sim, esse é rei de Israel. Então chega o versículo que nós lemos. Quando chega aos ouvidos de Davi o que Absalão está fazendo, era tarde demais. Todo Israel já estava assaltado por Absalão. Então Absalão vem e volta. Aí vem um mensageiro e diz a Davi: meu rei, o coração de Israel pertence a Absalão. Essa foi a pior notícia que Davi recebe. Vocês se lembram o que eu disse a Saul, irmão? Davi fugiu de Saul, mas nunca se viu abalado. Mas quando precisou fugir do seu filho, quando ele precisou fugir do seu filho, aí ele se viu absolutamente abalado. E ele vai compor o Salmo 3, a mentira que foge do Absalão. Ele sai de Jerusalém, ele sai da casa da bênção, ele sai da casa da adoração, irmãos, e começa a fugir. E a trajetória de Davi e de fuga, eu chamo esta noite da via dolorosa de Davi. Assim como Jesus, o descendente de Davi, teve uma via dolorosa, mas valeu a pena, Davi também teve uma via dolorosa. Davi enfrentou uma via dolorosa. A via dolorosa de Davi culminaria em lágrimas. A via dolorosa de Davi culminaria em sofrimento. Mas vamos lá. Agora ele está fugindo do seu filho. E vai compor o Salmo de número 3 e provavelmente número 4. Só que tem uma coisa, irmão. Ele era ainda Davi. Ele ainda era aquele que era chamado e ungido de Deus. Ele ainda era e sabia que Deus era com ele. Apesar de nas palavras do Salmo, no verso 3, do Salmo número 3, ele diz assim: muitos dizem, o Senhor não é mais comigo. Ele diz, muitos dizem, mas uma coisa é o que dizem de você, outra coisa é aquilo que jamais arrancarão de você. A convicção de que Deus é com você. Ele vai compor o Salmo. Então começa a vida dolorosa dele. Ele vai sair de Jerusalém, do palácio, da bênção,
deixa algumas coisas para trás, e à medida que ele caminha, nós vamos descobrir esta noite quais são os segredos da nossa vitória. Quais são os segredos da nossa vitória? Vamos caminhar com Davi. Ele vai começar com um salmo, mas eu peço para você olhar para 2 Samuel capítulo 15. 2 Samuel capítulo 15. Se no 13 ele recebe a notícia, no 14 ele sai. E a Bíblia diz, versículo 15: então os servos do rei disseram ao rei, Davi já está começando a sua saída, a sua vida dolorosa: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso Senhor. Se Davi é o ancestral direto de Cristo, e Cristo é chamado de filho de Davi, nós também temos que aprender hoje com Davi, que nós temos uma vida dolorosa, mas Deus vai nos dar vitória. Nós temos que aprender hoje, esta noite, porque é que temos que andar nos passos dele. Agora, a Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6: aquele que diz estar nele deve andar assim como ele andou. Então, se Cristo passou pela via dolorosa, por que nós não vamos passar? Esta noite, Deus nos convida a andar nos passos de Cristo, na medida de Davi, mas nos passos de Cristo. Primeiro segredo da caminhada de Davi, ele está compondo o salmo. Primeiro, temos que ser servo. Quando o rei resolve sair, sabendo que Absalão vem, a Bíblia diz que ele tem que sair com pressa. Então os servos do rei vão e dizem: eis aqui os teus servos para tudo. Deus não chama homens apenas para serem ovacionados. Antes de qualquer coisa, irmãos, antes do reinado, antes do ministério, antes dos dons espirituais, antes de tudo, nós temos que saber o que é que nós somos de verdade. Somos servos. No céu não vai haver lugares para credenciais de conversão. O céu não vai haver lugares para placa de igreja. Se placa de igreja fosse, vão ficar lá de dentro. É por isso que ela fica do lado de fora. O céu não é lugar de nomes de força, o reverendo fulano. Não, o céu é lugar de servo, de servo, de servo. Davi, ele já no auge da sua glória, no auge do seu reinado, serva, aquele a quem o Senhor tirou as ataduras. Nessa noite, eu quero dizer para você: não importa o nome da sua carteirinha, eu quero saber se você é servo. Eu quero saber se você é servo. Eu quero saber se você é servo. Aleluia. Servo metade, Senhor, só vou até aqui. Servo só em parte. Ezequiel, o que você vê, Ezequiel? Eu vejo no templo manar águas que saem do templo, águas que dão vida, águas que quando cair no mar morto purificarão o mar morto, águas poderosas. Então anda um pouco, Ezequiel. Ele andou até que bateu no tornozelo. Tem muita gente que ainda está no tornozelo, tem muita gente que só quer andar uma parte da milha. Deus nos convida esta noite, Ele quer que nós entremos, façamos tudo que Ele nos disser. Nem Maria ousou falar: faz metade do que ele disse. Não, quando lá nas bodas de Caná já tinha acabado o vinho, já não tinha mais alegria, era um desastre, irmão, acabar o vinho no casamento, mas precisamos resolver o problema. Então Maria fala: Jesus, acabou o vinho. Maria olha para ele, Jesus olha para Maria e diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Você não sabe que não chegou minha hora? Então ela vira e diz: fazei tudo que Ele nos disser, tudo o que Ele nos disser, tudo o que Ele nos disser. É muito bom ter promessas. Eu quero saber se você é servo. É muito bom a gente ter boas intenções. Eu quero saber se você é servo. Servo não vive de boas intenções. Servo vive da vontade de Deus, independente de ser atendida a vontade de Deus. Para estar em perigo e conseguir compor uma coisa dessa. Primeira coisa, irmão, ser servo. Grupo Efraim, neste segundo ano de congresso, nesse segundo ano de aniversário, a mensagem mais sublime de Deus para as nossas vidas nesta noite é: nunca deixe de ser servo.
Nunca permitam que o progresso ministerial é lindo, mas nunca permitam que o progresso ministerial ofusque a imagem de servo que nós temos. Nunca permitam que mesmo os tapinhas nas costas dos amigos, porque Davi não foi traído por amigos de fora, Davi foi traído por amigos de dentro, seu próprio filho. Não permita que tapinha nas costas atrapalhe a sua visão de servo, porque Deus não tem negócio com pomposo nariz empinado. Deus tem negócio com servo. Deus tem negócio com servo. Deus tem negócio com servo. Os servos vieram, os servos vieram, os servos vieram, os servos vieram. Ele está nos buscando. Ele busca servos fiéis, aleluia. Em plena via dolorosa, Davi se lembra de uma coisa que muita gente se esqueceu. Segundo, versículo 16: e saiu o rei com toda a sua família, com toda a sua casa. O que seria de nós sem família? Eu quero levantar uma bandeira aqui esta noite, irmão. A defesa da família. Família para muita gente tem sido deixada de lado. Nós estamos vivendo um período onde o ataque à família é terrível. Não só leis que estão tentando lançar para tentar atrapalhar aquilo que Deus criou. Família não é uma ideia dos homens, irmão. Ideia dos homens é a família alternativa. Família de dois homens ou de duas mulheres que criam filhos. Não, isso é família alternativa. A ideia de Deus é a família que Ele criou. Família não foi uma criação dos homens. Família foi uma criação de Deus. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Só existem duas instituições criadas por Deus, que foi Deus que criou. A primeira foi no Éden, família. Quando Ele fez Adão, o próprio Deus disse: não é bom que Adão e Jó fique só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E a partir daí Deus foi dando criação aos homens. Família. Segunda instituição que Deus criou, a igreja. Jesus, Mateus capítulo 16 diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A base da família é a igreja. A base da igreja é a família. Famílias fortes, igreja forte. Mas o que eles estão tentando fazer? Macular a família. Porque maculando a família, pastor Paulo, macula a igreja. Mas esta noite Davi nos ensina: eu estou sendo perseguido, aí vem Absalão contra mim, mas eu não saio sem a minha casa. Eu não saio sem a minha casa. Eu não saio sem a minha casa. Esta noite Deus nos chama. A Bíblia diz que aquele que é chamado deve ter cuidado da sua própria casa, senão como cuidar da casa de Deus? A Bíblia diz que o ministro deve governar bem a sua casa. Nesta noite Deus está nos chamando, e eu chamo homens nesta noite para a grande responsabilidade de serem sacerdotes da sua casa. Ei, irmão, você não é um bobalhão que assiste os desmandos que a mídia propõe. Não, seja um sacerdote na sua casa. Levanta lá um altar de sacrifício. Coloque a Cristo em primeiro lugar. E esta noite, com certeza, Cristo habitando, muitos problemas serão sanados. Muitos problemas serão sanados. Ei, Davi, você está fugindo. Você deveria correr sozinho, porque correr sem filho e sem esposa é mais fácil. Não, só vou sim, mas vou com a minha casa. Vou com a minha casa. Vou com a minha casa. Quem é esta noite? Você está com a sua esposa aí, pega na mão dela. Você está com a sua esposa aí, pega na mão dela. Sou eu. Alguém mais vem com os filhos? Com os filhos. Quem é que está com o filho aí? Pega na mão dele agora, irmão. Tem um negócio de Deus para você aqui. Fique em pé comigo agora. Fique em pé comigo, irmão. Glória a Deus. Com a permissão do pastor Paulo, fique em pé comigo. Glória a Deus. Aleluia. Dá uma olhada para sua esposa aí. Ó, Mário, se dá para ver ela, pode olhar daqui. Ele não olha para ver. Cadê a minha? Está aqui. Dá uma olhada para esse tesouro que você tem. Amado, sabe aquele carro que está lá fora? Sabe? Aquela moto? Sabe, irmão, aquele tesouro? Não vai para o céu. Não tem turbina de baixo para cima, e se tivesse também não chegava. Sabe, irmão, aquela conta bancária abençoada? Não vai para o céu. Não vai, irmão. Mas olha para esse tesouro perto de você.
Esse você pode levar para você. Glória a Deus. Aleluia. Esse vale muito. Eu não sei você, irmão, mas o meu ministério, até onde eu sei, 99%, se não fosse a minha esposa, se não fossem os meus filhos, eu aprendi falar como pai, para isso eu tive que ser pai. Eu aprendi sobre o casamento bem sucedido, aprendendo a apanhar na vida, então aprender a ter um casamento bem sucedido. Deus quer fortalecer famílias aqui esta noite. Deus quer dizer, a sua casa é importante. Olha, não importa a perseguição que você esteja sofrendo, Absalão está correndo atrás de você, não tem problema. Ame a sua família, ame a sua esposa. Pega a mão dela aí. Agora, 1 minuto, ministra sobre a vida dela. Diga a Deus o quão importante ela é, e Deus vai fazer uma coisa linda aí na sua vida. Vamos lá, irmã, aleluia. Senhor nosso Deus, eis aqui, Senhor, as famílias que se reúnem, Senhor. Deus, Davi fugiu de Absalão, mas não deixou a família para trás. Nesta hora, eu peço a Ti, Senhor, abençoa famílias. Vai, Senhor, quebrando as barreiras, Senhor. Eu destruí na fúria do inimigo, meu Pai. Oh, meu Deus. O inimigo não vai destruir a sua família. Oh, Papai amado, em nome A carne não vai destruir a sua casa. Absalão não vai alcançá-lo, porque Deus tem um projeto para a sua família, para a sua família, para a sua família, para a sua família. Deus, cura casamentos esta noite. Deus, cura esta noite relacionamentos de pais e filhos. Deus, muda histórias esta noite, para a glória do nome do teu filho Jesus Cristo. Eis aí a minha família, Senhor. Foi o Senhor que me deu. Oh Deus, eu posso perder o meu carro, eu posso perder a minha casa, eu posso perder o meu emprego, mas me ajuda a conquistar, me ajuda a cada dia a manter a minha família, a minha família, a minha família. Aleluia. Esta noite Deus está nos visitando e sarando casamentos. Deus está nos visitando e sarando relacionamentos. Aleluia. Quem crê nisso, senta glorificando, devagarinho, mas glorificando a Deus. Eu perguntei ao Senhor, o Senhor é isso? Ele falou, é. E como eu aprendi a ser servo, eu não questiono. Aleluia. Família. Manaim, ame a sua família. Terceiro, e ele está compondo o salmo. Daqui a pouco nós vamos, tá? É 2 minutos. Terceiro, renúncia. Versículo 15. E saiu o rei com toda a sua casa. Que jeito? A pé. Rei anda a pé? Rei anda descalço? Não, rei. A cultura judaica diz que só escravos deveriam andar descalços. Você se lembra do filho pródigo? Quando ele resolve voltar para casa, ele diz assim: pai, recebe-me como um dos teus jornaleiros, recebe como um dos teus servos. E o pai diz assim: não, você não é servo, você não é escravo, você é meu filho. O que ele ordena? Primeiro, ele ordena que traga o anel e coloque no dedo. Segundo, ele ordena que uma veste de linho vista-se no filho. E terceiro, que a alparca seja colocada nos pés. Por quê? Porque a alparca nos pés fala de filhos da casa. Só filhos na casa real andavam calçados, e de forma alguma um filho andaria a pé. Agora servos, jornaleiros andavam descalços. Davi, ele vai fugir, então ele vai a pé, nos ensinando uma lição tremenda e que move o reino espiritual, a renúncia. Às vezes, irmãos, Jesus disse: aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Às vezes a gente brinca com essas coisas, a gente diz assim: Senhor, eu quero o Senhor como Salvador, mas como Senhor eu não quero não. A gente até pode achar que não fala isso, mas fala com atitudes, porque a gente diz assim: Jesus, eu vou te servir, vou fazer tudo o que o Senhor quiser, só que tem uma coisa, Jesus, no meu nariz quem manda sou eu. Jesus, eu vou fazer o que eu quiser, só que eu vou na igreja só de domingo e tá bom.
Jesus, o Senhor é meu Salvador, eu quero ir para o céu, aleluia. Mas na terra, deixa eu fazer o que eu quiser. Não serve. Servo, ele renuncia a si mesmo. É a vontade de Deus que manda, eu não preciso nem entender. Por que será que Jesus, em Lucas 18, diz que, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Por que será que, no conceito de Jesus, achar fé parece algo tão difícil? Porque fé não é uma coisa simples, irmão. Fé é um poder que liga mundos. A gente só tem concepção do mundo espiritual, que é muito maior que esse por causa da fé. Agora, a fé não é eu acordar de manhã e dizer assim: eu tenho um Fusca, e tenho mesmo, Fusca 67. Eu tenho um Fusca 67 e hoje eu estou com uma fé tremenda. Quando eu sair lá fora, o meu Fusca vai ser um Vectra 2014. Isso não é fé, irmão. Isso é o que eu quero. Mas será que ele tem fé? Pessoa morre, eu tenho fé. Não, não. Por que Jesus disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Por que será que o conceito dele, fé, é algo tão difícil? Porque Deus nunca pede o óbvio para nós. Deus nunca chama Abraão depois de alguns anos e pede para ele qualquer coisa. Ele já vai logo pedir Isaac, o filho a quem ele ama, em holocausto. Deus nunca pede o fácil, porque o fácil, irmão, você dá para qualquer um. Deus pede o que você tem de melhor. Deus pede aquilo que aparentemente é impossível. Deus pede aquilo que aparentemente é inconcebível. Mas se Deus pediu, pode ter certeza que dá certo. Se Deus pediu, pode ter certeza que dá certo. Sabe o que eu ensino? Sabe o que eu ensinei na nossa escola dominical esses dias? Eu disse assim: irmão, se Deus mandar sentar, nem olha se tem cadeira. Se Deus mandar sentar, nem olha se tem cadeira. Deus procura homens. E para ter essa fé, precisamos renunciar a nós mesmos. Jesus, eu quero perguntar: Ele é só Salvador ou Ele é Senhor da sua vida? Se Ele é Senhor da sua vida, você não manda em você. Quem manda em você é Deus. Se Deus é Senhor da sua vida, você é dirigido não pelo que você quer, mas pelo Espírito Santo. Tem pessoas renunciadas aqui? Tem pessoas que renunciaram aqui? Ei, foge a pé, porque não é o seu jeito, é do jeito dele, é do jeito dele, é do jeito dele. Aleluia! A voz está acabando, mas eu vou até o fim. Renúncia. Quando renunciamos, movemos o mundo espiritual. Até Jesus aprendeu a renúncia. Esvaziou-se da sua glória, tomando a forma de servo, e sendo achado na forma de homem, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Descer da glória já foi uma renúncia. Comer com os homens foi uma renúncia. Agora ele está no Getsemane, começa a orar, e o seu suor se transforma em gotas de sangue. Até Jesus olhou para o Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Jesus nos ensina a aula da renúncia. Irmãos, quando nós renunciamos, movemos o mundo espiritual. Quando estamos dispostos a negar a nós mesmos, movemos o mundo espiritual. Sabe por que às vezes a gente se sente tão preso? Sabe por que às vezes a gente se sente com a vida tão trancada? É porque a gente ainda quer dizer para Deus como fazer. Esta noite Deus está dizendo: faz do meu jeito que funciona. Não faz o seu não, faz do meu jeito que funciona. Nesta noite Deus não está tão preocupado com os seus projetos. Deus está querendo escrever projetos dele na sua vida. Eu quero saber quantos querem. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Em vez de você levar projetos para Deus, permita que Deus faça de você uma caneta e comece a escrever projetos. Projetos na sua vida. Ei, do jeito dele funciona. Do jeito dele funciona, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Versículo 21 para mim encerrar, irmão. O tempo está indo embora e a voz também. Respondeu Itai ao rei e disse: vive o rei e vive o Senhor, meu Senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Interessante é que ele é estrangeiro. E Davi diz: volta também para o palácio.
e está dizendo assim: não, seja para morrer, ou seja para viver, eu vou ficar contigo. Aí eu me lembro de Jesus ordenando João a escrever as 7 igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Jesus fala assim: coloca aí, João, coloca aí, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Aí eu fico vendo os mártires da tribulação. A Bíblia vai, o anjo vai responder a João, capítulo 12 de Apocalipse, e ele diz assim: quem são esses que vêm com palmas nas mãos e com vestes brancas? Então o anjo diz para ele assim: estes são aqueles que vêm de grande tribulação, não amaram a sua vida até a morte. Irmãos, Deus não nos chamou para ser fiel em parte, Deus nos chamou para ser fiel até a morte. Deus não nos chamou para ser fiel só na frente do pastor, Deus nos chamou para ser fiel em todo o tempo. Deus não nos chamou para ser santos em parte. Ele escreveu através de Pedro: sede santo em toda a vossa maneira de viver. A igreja é chamada para a santidade, a igreja é chamada para a santificação. Eu pergunto agora a esta igreja: quem aqui quer ver o Senhor? Quem aqui quer ver o Senhor? Então sabe o que aqui diz Hebreus? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas quando eu sei que estou olhando para uma igreja santificada, eu tenho uma novidade boa: veremos o Senhor na sua formosura, veremos o Senhor na sua formosura. Aleluia! Deus Santo de Israel. Deus de Israel. Caminhando na via dolorosa de Davi. Por fim, irmãos, versículo 23. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. O ribeiro de Cedron ficava no vale de Cedron. O vale de Cedron é um dos vales perto das encostas do Monte das Oliveiras. Naquele lugar se estabeleceu um monumento chamado Yad Absalom, Pilar de Absalom, ou Monumento de Absalom. Tem um monumento até os dias de hoje, erigido ali. Davi tem que passar por ali, beber a água do ribeiro de Cedron, porque o que vem adiante de Davi é o que? O caminho do deserto. Nós não conseguiremos vencer se não bebermos a água do Cedron. Nós não conseguiremos vencer se nós estivermos dispostos a passar pelas águas do Vale de Cedron. O que são as águas do Vale de Cedron? O que é que dá força ao cristão para vencer o deserto? Só tem uma coisa que dá força ao cristão vencer o deserto: é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde a única coisa que é interessante, irmão, são as campanhas de avivamento, e tudo isso é muito bom, mas cristão tem que viver da palavra de Deus. Um dia Satanás levou Jesus ao deserto, e tentando, Jesus disse: transforme estas pedras em pão. Ele estava falando com alguém que não tinha poder para transformar a pedra em pão, ele tinha poder para transformar o mundo inteiro num pão grande. Transforma essas pedras em pão. O que Jesus responde? Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus olhou para os seus discípulos, capítulo 15 de João, e disse: vós estáis limpos. Verso 3: pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos restaura, é a palavra que nos ensina como proceder, é a palavra que diz o que há de ser amanhã. Irmãos, as boas notícias de amanhã não estão no Jornal da Cidade e nem na Folha de São Paulo. As boas notícias ainda estão aqui, na palavra de Deus. É na palavra de Deus que você descobre o futuro do diabo. É na palavra de Deus que você descobre o futuro do mundo. É na palavra de Deus que você descobre o futuro de Israel. É na palavra de Deus que você descobre o futuro da igreja. E que é uma boa. É na palavra de Deus que você descobre esta noite o seu futuro. Hoje se cantou sobre o trono. Hoje se falou sobre a volta de Jesus. Você sabe como vai ser? Palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá força. Paulo escreveu aos Efésios, no
capítulo 5, verso 25, ele diz assim: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando, através da lavagem da água pela palavra. Irmãos, só pela palavra passaremos o deserto. O deserto está no teu caminho, mas Deus está dando vitória. O deserto está no seu caminho, mas Deus nos dá vitória. Agora que é uma boa, é no deserto que Deus opera milagres, é no deserto que Deus multiplica pão, é no deserto que Deus envia codornizes, é no deserto que sai água da rocha, é no deserto que Deus faz crescer a roupa, o sapato no pé, é no deserto que Deus faz aparecer todas as nossas necessidades. É no deserto que os milagres acontecem. Quem crê nisso? Quem aqui quer um grande milagre para a sua vida? Prepare-se para o deserto. Quem quer um grande milagre para a sua vida? Diga amém. Prepare-se para o deserto. E é lá no deserto que ele vai compor os salmos. Só que tem uma coisa, irmão. Deus vai dar vitória a Davi. Davi no capítulo 20 volta a Jerusalém. E agora ovacionado novamente pelas multidões. Fique em pé, pastor. Fique em pé comigo, igreja. Estamos passando a via dolorosa. Estamos passando momentos difíceis. Mas Deus permite Davi compor um cântico. Agora lembrando, irmão, salmos são orações. Salmos são profecias, mas salmos são cânticos. Davi agora vai compor um cântico em meio às perseguições. É possível cantar na perseguição, igreja? Sabe o que diz o hino 26 da nossa harpa? Se não me falha a memória, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Faz tempo que a gente não canta, né? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Vamos juntar as pedras essa noite. Ei, essa pedra do seu lado é bem diferente de você, mas não tem problema, encaixa perfeitamente. As nossas diferenças não são maior que o amor que nos separa. Vamos cantar. Davi, vamos compor, Davi. Seria tão bom se tivesse o salmo, mas deixa que eu canto aí para você. Senhor, estou na via dolorosa. Como se multiplicam os meus inimigos. Eu pensei que era só Saul. Eu pensei que era só os amalequitas. Eu pensei que era só os filisteus. Dentro da minha casa. Como se multiplicam os meus inimigos. São muitos. Se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Estão dizendo que é só Absalão agora. Quando ele diz isso, a Bíblia diz Selá. O que é Selá? Selá quer dizer pausa e aumenta a nota. Pausa. Calma. Aumenta a nota. Não para de clamar. Não para de orar. Não para de buscar. Uma coisa que marca a vida de Davi é que apesar da tribulação, ele foi buscar a Deus. Pausa, aumenta a nota. Mas tu, Senhor, até aqui Davi estava se queixando. Multiplicaram os meus inimigos, se levanta contra mim. Como eles aumentam? Mas tu, Senhor, começa a aumentar a nota. Os músicos que entendem bem disso. Agora é hora de pausa e aumenta a nota. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Senhor, eu ando, eu vivo. Senhor, e ele me ouviu desde o Monte Santo. Aonde Davi estava? No caminho do deserto. Mas ele sabia que do Monte Santo, que de Sião, de onde for, Deus o ouve, Deus o ouve. Ei, ele também ouve o Santa Luzia em Bauru. Ele também ouve em qualquer lugar. Eu quero saber se nós estamos ouvindo, estamos clamando, estamos clamando. Quando ele dá a segundo cântico, mais um selá, mais uma pausa, e é hora de subir o tom. Eu me deitei e dormi.
Acordei, porque o Senhor me sustentou. Quem começou reclamando no começo, agora tem força. Eu me deitei, eu dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. E então ele diz: a salvação. Essa palavra salvação aqui, na verdade no original quer dizer vitória. A vitória vem do Senhor e a bênção sobre o seu povo. Ei, irmão, você começou cantando baixo. É tempo de respirar e aumentar a nota. Sabe quer dizer que o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Você pode ter chegado aqui questionando a Deus, mas você sairá daqui convicto de que Deus está te dando a vitória. Só quem acredita nisso, pega firme na mão do seu irmão, feche os seus olhos e comece a glorificar a Deus. A vitória veio da parte de Deus. Os inimigos queriam que você diminuísse a nota. Os inimigos queriam que você retrocedesse. Mas eu estou chamando a você. Pausa, respira e aumenta a nota. Deixa o salão vir. O que Deus tem para você é muito maior. Aleluia. Estão querendo calar o nosso canto, mas esta noite nós vamos aumentar a nota. O salmo ordena: será, ergue o tom. É tempo de cantar, chegou. Irmão, eu faço não ter voz para cantar, mas eu sei que a minha vitória veio. Eu tenho que erguer a nota. Ergue a nota, varões. Deus está dando vitória ao teu povo. Aleluia. É no caminho do deserto mesmo, mas é tempo de aumentar o tom. Por que é que você está preocupado? Deus não vai te deixar faltar. Ainda sai água da rocha. Eu dependo de chuva nas torneiras. Deus, enquanto tiver rocha, tem água. Enquanto tiver rocha, tem água. O inimigo não vai calar o teu canto, irmão. Esta noite é tempo de cantar. Nós chegamos sussurrando, sairemos bradando. Vitórias de Deus estão chegando. A gente nem imagina. Só nós sabemos as pedradas, mas as pedras ainda são o elemento principal, porque elas fazem ponte, e as pessoas se assustarão. É tempo de erguer a nota, porque o melhor de Deus está pronto. É tempo de erguer a nota. O tempo de cantar chegou. A vitória veio. A bênção de Deus é sobre o teu povo. Aleluia. Amém, igreja? Amém, irmãos? A bênção não vem de Absalão. A bênção vem de Deus. Vocês se lembram do pilar de Absalão? A cultura judaica diz assim, pastor, que quando um filho desobedece o pai em Jerusalém, o pai tem, hoje, o pai tem que pegar o filho, levar até o vale de Cedron, as margens das encostas do Monte Oliveira. Lá tem um monumento.
que eles ordenam o quê? Que o filho desobediente peguem pedras e taquem no pilar de Absalão. E taquem no pilar de Absalão. Para se lembrarem o que acontece com o filho desobediente. Se você ler 2 Samuel 18, Absalão se preocupou em deixar o seu nome lembrado. Ele teve filhos, mas ele disse: meus filhos não saberão, não conseguirão deixar o meu nome marcado. Então ele fez um pilar de Absalão para o nome dele ser lembrado. Mas por causa da obediência, o nome dele é lembrado com pedradas. E os filhos falam, os pais dizem aos filhos: esse é o fim do desobediente. Sabe o que eu quero dizer com isso esta noite? Deus está mudando a nossa história. Ele está mandando dizer para os irmãos: Deus, as pessoas estão pensando que vão pisar na sua cova e vão dizer: morreu, acabou, ele não vai mais, ela não vai mais. Estão pensando que as lembranças do nosso nome serão lembranças de derrota e de fracasso. Mas esta noite Deus diz: vocês não são Absalão, vocês são Davi. Vocês são como uma geração de Davi. Nunca seremos esquecidos. Nunca seremos esquecidos. Esta geração saberá o que é que Deus fez e irá fazer através das nossas vidas. Ninguém tacará pedra na nossa cova e dirá: aqui morreu desobediente. Não, será lembrado alguém que foi fiel até a morte. Alguém que foi fiel até a morte. Alguém que foi fiel até a morte. E será lembrado em nome de Jesus. Eu quero agradecer em primeiro lugar, irmãos, ao grupo de varões Manaim, ao pastor Paulo, ao nosso líder dos varões. Obrigado pelo convite, irmão. Ao nosso irmão Nilson. Cadê o Nilson? Nosso irmão Nilson. Obrigado, irmãos. O que Deus colocou no meu coração, irmãos, no caminho do deserto, nós vamos cantar. No caminho da perseguição, nós vamos cantar. Efraim, Manaim, prepare-se. Prepare-se. O deserto está diante de vós, mas é lá que Deus operará maravilhas. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.